Glória a Deus. Não precisa nem ensaiar, hein? Os quatro, hein? Parabéns, hein? Foi? Estou seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó
Só que o som esse é legal, só que o som escuta aí. É legal pra É isso aí? É, eu escuto muito som, eu não sei a letra, eu escuto em inglês. Agora, eu sei Ah, la chiamati di Flora. Ah, chiamati di Flora.
Toda semana temos. Essa música parece capitalização. Como começa? Ok, vai ter que tocar aquela lá depois. Aquela lá. Aquela lá, então vamos tocar aquela lá. Aquela lá. Que tom? Esconda-te
Sabe, Espírito Santo? Se é a terra nunca. Vamos lá. Puxa. Já sai, vai lá. Essa é a vida dele?
letra. Não, você sabe escrever com K. Acho que eu consigo. Meu Deus, se não segura. Eu vou embora. Não, acho que só Biologia pra explicar o Big Bang vai disfarçar. Pode não sei que não Deus me guardar. Um pequeno e frágil, querendo sua atenção. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-lhe de beber, da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos céus, do mente ao Deus, inexplicável. Não faz tempo, então. Faz tempo. Ô, pessoal, o que vocês acham da gente cantar mais uma, daí a gente ora e conversar um pouco da palavra de Deus, porque daqui a pouco eu tenho que ir, eu tenho culto hoje à noite. Beleza? Não? Qual era o outro que tinha falado? Algo novo, algo novo, tem que ser algo novo, fechar com algo novo. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vai me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti.
Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Meu coração bater de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Quero viver algo novo. As ruas são de ouro e
é. Vamos orar? Vamos esperar o ensinamento. Tem mais alguém ali? Só as mulheres. Você vai dar pra lá. Obrigada por avisar para você. Tava mesmo? Acho que foi a esposa que viu, daí ela não sabia quem que era. Nossa, obrigada. Verdade. Senão a gente fica sem bateria. Tentou ligar o carro. Mas acho que não vai deixar o carro com controle. Tem bastante gente empurrada. Cadê o Antônio? Acho que já foi. Já Já foi? foi? Já. Precisou ir. O Paulo já veio. Acho que é o sinônimo. É o Espírito Santo. Essa é boa.
Quem tem por costume dobrar o joelho, pode dobrar o joelho. Quem tem por costume ficar de pé, pode ficar de pé. Faça da forma que vocês sentem, né? Vou ficar de pé para acompanhar aqueles que também ficam. Mas curve sua fronte, feche seus olhos, conecte seu pensamento com Deus. E vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus, Pai nosso que está nos céus, diante da Tua presença santa, maravilhosa, perfeita, diante dessa presença inconfundível, nós buscamos a Tua face em humilhação nesse momento. Reconhecemos que não somos capazes de nada, reconhecemos que não temos mérito algum, reconhecemos que somos fracos, reconhecemos que somos imperfeitos, cheios de defeitos, Senhor. Queremos fazer o bem, mas o mal está logo à nossa frente. Falamos coisas que não te agradam, pensamos coisas que não te agradam, agimos de formas que não te agradam. Nem sempre somos perfeitos, na verdade quase nunca. Mas nesse momento aqui, Senhor, nessa comunhão a qual nos encontramos, ligados no trono da Tua misericórdia, queremos reconciliar contigo, Senhor. Inclina os Teus ouvidos ao nosso clamor. Inclina os Teus ouvidos ao nosso pedido, Senhor. Não viemos aqui para te pedir prata, ouro. Não viemos para te pedir saúde na carne. Não viemos te pedir bens materiais. Mas nós queremos entrar agora no Teu santuário e tocar na orla dos Teus vestidos. Porque uma mulher tomada de uma chaga mortal um dia tocou na orla dos Teus vestidos. E de ti saiu virtude e a sua chaga foi sarada. Nós cremos, Senhor, que se ao menos tocarmos na hora dos Teus vestidos nesse momento, o Senhor pode sarar as nossas feridas. E quão grandes são as nossas feridas. Durante essa vida nós falhamos, Senhor. Durante essa vida as nossas vestes se mancham, rasgam. Nós nos machucamos. Os nossos pés, Senhor, pisam às vezes aonde não deve e acaba também se machucando. Mas nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, cubra nós com Teu sangue santo agora. E se há em nós alguma maldade, se há dentro de nós algum vestígio de maldade, algum pecado, até mesmo algum espírito ao contrário, e combate contra a nossa alma, combate contra a nossa vida, combate contra a nossa paz espiritual, em nome de Jesus Cristo, Senhor, limpa nós pelo amor do Teu nome. Tinha um profeta por nome Isaías, que um dia teve uma visão, que ele estava diante do seu trono, acima do seu trono estavam os serafins, que voavam acima de ti com 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 asas voavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos te pedir, porque naquele momento Isaías olhou e viu tamanha glória, a casa se enchendo de fogo, os umbrais da casa tremendo, e ele clamou no seu íntimo: eu vou perecer, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei. Mas um daqueles serafins voou até o Teu trono de glória, e com uma tenaz pegou uma brasa viva e tocou na boca do profeta Isaías, e pregou para ele: eis que isto tocou os teus lábios, portanto é apartada de ti toda a tua iniquidade, é purificado o teu pecado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, não é porque sigo a Teu caminho há 32 anos, 50 anos, que sou batizado há tantos anos, que eu não tenho pecados, que eu não tenho as minhas transgressões, a começar de mim, a todos os que estão aqui. Toca a nossa boca agora, em espírito, com uma brasa viva, e arranca de nós as nossas iniquidades, arranca de nós os nossos pecados, e nos dê uma condição pura de te servir nessa terra, pela vida ou pela morte. Pai eterno, nós queremos te servir, nós queremos te agradar, nós queremos te adorar de um profundo e sincero coração. Mas essa carne é terrível, inclinada para as coisas dessa vida, e nós vamos te pedir, Senhor, nos dê condições de te servir, nos dê condições de refrear a nossa carne, as suas paixões, os seus desejos, as suas ambições, as suas arrogâncias, os seus orgulhos, as suas vaidades, as suas cobiças.
Em nome de Jesus Cristo, nos dê poder para controlar a nossa natureza humana, que é inclinada para as coisas dessa vida. A tua palavra diz que a carne inclina para as coisas que são da terra, e o Espírito inclina para as coisas que são do alto. Em nome de Jesus Cristo, que as coisas que são do alto tome conta do nosso ser, invada o nosso corpo, penetre os nossos olhos, tome conta dos nossos ouvidos, domine a nossa mente, assuma o controle do nosso coração, que as nossas emoções sejam derrubadas por terra quando estivermos para pecar, e que as emoções de Cristo se manifestem dentro de nós, nos dando força de vencer, de te agradar, de te louvar, em casa, na rua, no trabalho, nos estudos, aonde quer que formos, colocando a planta dos nossos pés, a palma das nossas mãos, aonde os nossos olhos baterem, aonde os nossos ouvidos ouvirem alguma coisa, seja o nosso interpretar e o nosso sentir santo diante da tua presença. Abraça todos os que estão aqui nessa tarde. Não sabemos se todos já te servem, não sabemos se tem alguém ainda que não fez um concerto contigo, não sabemos se alguém tem se afastado dos teus caminhos, não sabemos quem está firme, quem está começando agora, mas o Senhor conhece o coração de cada um, conhece a nossa necessidade. Dê uma porção que cada um precisa nessa tarde agora. Eu estou sentindo o teu operar no meu coração, e que esse operar possa espalhar por todos nós. Acompanhe os que não puderam vir, também aqueles que não puderam permanecer até este momento santo, que é o momento que adentramos ao teu santuário. Permita, Senhor, que o teu Espírito vá ao encontro de cada um pelo amor do teu nome. Toma conta dessa situação que vivemos na terra, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da humanidade. E se for do teu agrado, permita que passe logo, para que a nossa liberdade de adentrar aos templos, encher-se as tuas casas, aleluia, possas voltar e o teu nome será glorificado. Dá-nos uma parte da tua palavra, nos faça compreender a tua voz e o teu querer. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Eu gostaria de falar uma parte, uma palavra, quando eu estava cantando, senti de falar uma parte da palavra. Nosso horário está bem curto, eu tenho curto hoje à noite, mas senti de passar uma parte da palavra. Está no livro de Isaías, no capítulo 53. Se alguém tem a Bíblia pode acompanhar, senão faça a leitura. 53 de Isaías diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência para que o desejasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. É como um de nós, quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade.
prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Somente até escrevendo. Não vai dar tempo de nós tratar versículo por versículo dessa palavra, mas é um ponto bem conhecido. E nós sabemos que fala do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma coisa é necessária a gente entender, a gente considerar que a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão, em outras traduções diz, ou carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que faça o bem. Mas o Senhor Jesus veio para sarar as nossas feridas. Não existe ninguém que não careça da misericórdia do nosso Deus. Não existe ninguém com desculpa para dizer, eu sou bom, eu tenho condições de salvar a mim mesmo, pelos meus méritos, pelas minhas boas obras. E ainda que eu sendo batizado, carrego comigo as marcas do pecado. E João vai dizer que todos pecam, todos cometem pecado. Não há ninguém que não tenha pecado. E aquele que diz que não tem pecado, mente. Não importa se eu já batizei, eu já sirvo a Deus desde o ventre da minha mãe. Eu tenho 32 anos de idade. São 32 anos nos caminhos do Senhor. Por graça e misericórdia, eu nunca conheci o mundo. Mas eu não tenho como dizer que eu sou bom e pelos méritos da minha vida dentro da igreja, eu sou capaz de ser salvo. A salvação só vem por Jesus Cristo. Vamos considerar uma coisa. Nós estamos aqui, quantas pessoas colocam aqui? Umas 16, umas 20 pessoas aí, umas crianças. Vamos considerar um pecado de cada um durante a vida inteira. Nós pecamos todos os dias. Pensamento, palavras, brincadeiras, nossas atitudes, nossas emoções. Né? Pecamos todos os dias. Vamos considerar que nós não pecamos todos os dias, nós cometemos um pecado a vida inteira, são 20 pecados. Quando você comete algum erro, quando nós cometemos algum erro, entristecemos alguém, ou sabemos que fizemos algo de errado, dá aquele nó na garganta, aquela tristeza, aquele aperto no peito, é o peso do erro que nós cometemos. Agora imagine que hoje no mundo tem 7 bilhões de pessoas. Vamos considerar que todas as pessoas cometeram um pecado a vida inteira. São 7 bilhões de pecados. Só hoje, sem contar os que já nasceram. São bilhões e bilhões e até trilhões, não sabemos. Não sabemos quantos ainda vão nascer. Todos pecaram. Todos pecaram. Não há um justo sequer. A Bíblia diz que o salmista considera que foi gerado em iniquidade e em pecado a mãe dele o concebeu. Nós vemos numa criança já a manifestação do mal. Ela não tem o pecado pela sua inocência, mas a manifestação do mal já começa a surgir inocente numa criança. Ela acha graça quando alguém se machuca. Conforme ela vai crescendo, começa a esconder as coisas do pai, porque tem medo de sofrer o castigo. E o malzinho vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, sabemos quantos vão nascer ainda. Mas considere que 7 bilhões de culpa, que era para nós sermos castigados por essa culpa, que é a responsabilidade nossa. Quando nós pecamos, nós criamos uma dívida com Deus. O homem pecador tem uma dívida com Deus, porque na essência de Deus tem justiça e ira. Acontece que a ira de Deus estava de sobremaneira alimentada e a justiça de Deus estava muito baixa, muito rasa. Estava com fome a justiça de Deus, porque os pecados se multiplicaram e não havia um justo sequer. Deus mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe como que ele fez isso? A ira, nós acabamos de ler que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o que é isso? A ira que viria sobre mim, que me levaria ao inferno, que me levaria ao lago de enxofre, a dívida que eu nunca posso pagar com as minhas obras.
Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Se eu não tiver Cristo, eu não serei salvo. Eu posso fazer tudo certo, doar. O apóstolo Paulo vai dizer em 3 aos Coríntios: eu podia doar meu corpo para ser queimado. Eu podia vender toda a minha riqueza, todos os meus bens e doar para os pobres. Eu podia falar línguas, profetizar, fazer todo tipo de bem. Se eu não tiver a caridade que é Cristo, nada seria. Nada me aproveitaria. Então nós podemos fazer todos os bens que nós possamos imaginar. Isso é bom, eu vou seguir esse caminho. Mas se Cristo não estiver como princípio dessa bondade, isso nada adianta. Não adianta você falar língua, não adianta você pregar, não adianta você atender o pobre, não adianta você não roubar, não adulterar, não adianta você fazer as coisas boas. Sem Cristo nada é. Sabe como que Deus vai olhar para aquele que chegar diante do seu tribunal? Vai olhar para você e ele vai dizer assim: as coisas boas que estão em você, se Cristo estiver nisso, você é escolhido. As coisas ruins que você fez, se estiver em Cristo, você é escolhido. Portanto, o bem que você faz está em Cristo e o mal que você fez está em Cristo também. As nossas maldades, as nossas transgressões foram lançadas sobre as suas costas. A ira que Deus derramaria sobre mim no último dia foi derramada sobre Cristo na cruz. Sabe por que ele sofreu tamanha aflição? Porque ele orou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que era o cálice? Quando ele olhou dentro do cálice, tinha a ira de Deus que ele ia beber. Pela única vez na eternidade, o filho e o pai estiveram desligados. O filho pediu algo para o pai e o pai não respondeu. Pela única vez na eternidade, o pai e o filho não estavam conectados. E ainda por cima, sem dever, sem culpa, sem ter feito nada de errado, ele iria ser castigado como alguém transgressor, como um pecador, como um maldito na lei. Por causa de mim, ele foi para a cruz. Por causa de cada um de nós que estamos aqui, ele foi para aquela cruz e bebeu o cálice da ira de Deus sozinho. E ele não disse: eu estou fazendo a minha parte, faça a tua. Não, ele disse: está consumado, está tudo feito. O que nós precisamos fazer então? Ouvindo uma mensagem como essa, olhando para as Escrituras, num encontro como esse, nós só precisamos confiar e crer no nome dele. Crer, não crer de acreditar. Eu acredito que é verdade, não. Crer de ter fé, de viver para isso, de viver isso, de ter Cristo dentro do seu coração. A partir do momento que Cristo morar dentro dos nossos corações, o diabo não terá mais poder sobre a nossa carne, sobre a nossa vida. Não quer dizer que nós não vamos sofrer, não quer dizer que nós não vamos passar necessidade, não quer dizer que nós não vamos enfrentar as nossas tentações. Sim, enfrentaremos e cairemos e nos sujaremos. Mas a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes Deus o levanta. Não é no sentido material, é no sentido espiritual. Se você viver pela fé, você cai um dia, e nesse dia ele te levanta. Mas você não quis cair, você lutou para não cair, você desejou não errar, você desejou não fraquejar, você desejou, lutou com todas as suas forças, mas elas não foram capazes de te segurar de pé e você acabou caindo. O Espírito de Deus vai lá e te levanta todas as vezes que você levanta. Já ouviu a frase: o justo viverá da fé? Essa é a grande verdade. Não trata-se de questão material, que eu vou fazer isso, vou abandonar minha vida e o Senhor vai suprir minha vida. Isso é verdade também, mas não é esse o propósito da palavra de Deus. O propósito da palavra de Deus é fazer com que nós vivamos uma vida em Cristo Jesus, pela vida ou pela morte. Não existe 2 caminhos, só existe um caminho. E o único caminho é o que Jesus Cristo disse em 14 de João: eu sou a porta, o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está com o Pai, mas Ele enviou um Espírito Santo Consolador. É Ele que está entre nós, é Ele que visita as nossas almas, é Ele que nos abraçou nessa tarde, é Ele que nos acompanhará todos os dias da nossa vida. Considere essa mensagem uma mensagem de Deus para o teu coração. Se você já é um justo, se você já é um salvo, se você já vive pela fé em Cristo Jesus, você não precisa ouvir isso? Eu preciso ouvir isso todos os dias. Nós precisamos ouvir isso todos os dias. Arrependimento não é um dia só. Arrependimento é todos os dias da nossa vida. Conversão não é um dia só. É todos os dias nos convertemos dos nossos maus caminhos. Vida perfeita só é Cristo. Então considere isso. Creia no nome de Jesus Cristo. Aceite Ele na tua vida. Viva por Ele. Lute.
com todas as tuas forças, e quando você não conseguir, Cristo lutará por você. E quando chegar naquele último dia, não a promessa minha, a promessa da própria palavra de Deus. Ele vai olhar para os teus pecados e vai enxergar Cristo. Ele vai olhar para as tuas obras boas e vai enxergar Cristo. Porque se ele olhar para as tuas obras boas e enxergar você mesmo, ele vai enxergar orgulho, grandeza, vaidade, arrogância. Então você não será salvo. Sabe por quê? Aquele que comete a menor fraqueza, o menor pecado, está cometendo o maior pecado de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu deixo de amar a Deus sobre todas as coisas para fazer uma pequena coisa, eu estou cometendo o maior de todos os pecados. Não existe pecadinho e pecadão, fraquezinho e fraquezinho. O menor erro que nós cometemos é o maior de todos. Eu deixei de amar a Deus sobre todas as coisas para falar um palavrão. Eu deixei de amar a Deus sobre todas as coisas para enganar alguém. Deixei de amar a Deus sobre todas as coisas para falar mal do meu amigo, do meu irmão, de alguém, para comentar alguma coisa, expor a vida de alguém. Uma fraqueza que parece inofensiva. Ela é a mais grave de todas. Consideremos isso no nosso coração. Essa é a mensagem da palavra. Nós somos pecadores e devemos reconhecer a nossa situação pecaminosa, a nossa natureza pecaminosa. E todos os dias dobrar o joelho diante do nosso Deus e confessar: eu sou um pecador e não gostaria de ser, mas eu creio no poder do teu Filho que nos salvou. Todos os dias nós lutarmos dessa forma, não estaremos lutando nós, mas Cristo estará lutando por nós. Amém? Deus abençoe. Eu gostaria de dar mais uma palavrinha, complementando o que o Filipe falou. Até foi durante o louvor aí, né? Deus me deu essa passagem. Quem tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, em Salmo 78, eu vou passar aí do 22 ao 32. Então vem de encontro aí com a mensagem que o Filipe passou. Vamos lá. Apesar disso, porque os israelitas não creram nele, nem confiaram em Deus, como seu Salvador na hora da dificuldade. Apesar disso, ele deu ordens às nuvens e abriu as janelas do céu, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim Deus deu a eles pão do céu para comer. Os israelitas comeram pão dos anjos até não aguentarem mais. Com seu grande poder, Deus enviou dos céus o vento oriental e fez avançar o vento sul. Fez cair carne sobre o povo como pó, bandos de aves como a areia do mar. As aves caíram junto às tendas do povo, por todo o acampamento. Então todos comeram à vontade toda a carne que queriam, porque Deus tinha atendido aos seus pedidos. Mas antes de ficarem satisfeitos, enquanto ainda estavam comendo, acendeu-se a ira de Deus e ele mandou o seu castigo. E alguns dos homens mais fortes de Israel morreram, os melhores jovens de Israel. Ainda assim, o povo continuou pecando, não crendo em Deus. Então, amém. Essa passagem veio, né, que eu falei, durante o louvor aí, que deu. E eu vejo que quando a gente sai dos caminhos de Deus, né, através aí do sangue de Jesus, a gente infelizmente fica aí à disposição aí do maligno, né? Então a gente precisa ter um entendimento, ter um discernimento que através do mérito de Jesus, né, a gente consegue passar por qualquer batalha, seja ela qual for, né? Eu já passei por batalhas bem difíceis. Aqui eu creio que a maioria também já passou por batalhas aí muito complicadas, mas quando a gente crê em Jesus, que Ele pagou todos os nossos pecados, que Ele já nos prosperou, que Ele já nos curou de qualquer enfermidade, a gente consegue passar mansamente por qualquer situação. Então, aqui o que aconteceu? O povo tinha tudo, né? Tinha a profecia lá da terra prometida, mas mesmo assim muitos preferiam, né? Muitos, praticamente quase todos, né? Eu né, não conheço muito a Bíblia, então até peço perdão se eu falar uma coisa que não seja assim, né, que não esteja de acordo 100%, mas o pouco eu sei, o pouco eu tenho eu dou, né? Então eu sei que poucos ali creram na palavra, creram nos profetas e muitos morreram. Então hoje o que acontece na nossa sociedade? A gente vê realmente do nosso lado pessoas caindo, a gente vê pessoas fraquejando, a gente vê pessoas murmurando. E o que cabe a nós? Atender o nosso chamado. Qual que é o nosso chamado?
o que Jesus falou lá para os discípulos: vão espalhar as boas novas. Então nós que temos condições, que temos o Espírito Santo, que temos a unção de Deus, nós podemos levar essa palavra a muitas pessoas, né? Que nem ele falou, com um pecado. Olha que legal que Deus depois agora. Se cada um de nós levar as boas novas para uma pessoa, vamos pegar uma situação de que, né, nós cometemos pecados, mas vamos inverter, vamos lutar, vamos brigar contra a carne, e ao invés de ir para o caminho ruim, ir para o caminho bom e levar né, a boa nova para quem está precisando, e hoje, né, eu estou precisando, a maioria está precisando, né, de ouvir uma palavra, de ouvir um conselho, né, em cima das escrituras, né, e é assim, porque se a gente não buscar usar desse chamado, a gente vai morrer ali na casa, vai ficar só para nós. Né, Jesus não quer que, ele é meu super abençoado lá, vai ficar tudo nele as bênçãos. Não é. A gente tem poder para multiplicar, né, para levar isso a muitas pessoas. E eu estou muito feliz, assim, né, agradeço de coração cada um que veio aqui, assim, de coração mesmo, muito feliz. E sei que Deus aqui hoje está renovando corações, está renovando mentes, está dando um novo coração, e a gente realmente, eu literalmente vou sair daqui diferente, né? Eu sou o único que não vou sair da minha casa, mas eu literalmente também vou sair daqui diferente, porque com esse louvor maravilhoso, meu Deus do céu, glória a Deus por essa vida dos guris, por cada um que está aqui, que está intercedendo, né? Não é porque não está tocando instrumento que Deus não ouve, não é porque não tá falando uma palavra que Deus não ouve. Deus ouve cada um de nós. É a gente se prostrar, né, curvar nossos ouvidos, nossa cabeça, nossos olhos, nossa boca pro Espírito Santo, e com certeza ele vai mover montanhas por cada um de nós, né? Então cabe a nós termos fé, crer que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Mas alguém, estamos com horário curto, mas se alguém tiver uma palavra, rapidinho, todos em paz? Eu abençoe a todos vocês que vieram, orem a Deus por nós, continuem buscando a Deus nas suas casas, na onde vocês já estão acostumados. Eu sou muito feliz pelo que o Senhor tem feito na vida de vocês. Não conheço a vida espiritual de cada um de vocês mesmo, porque sabendo que era cristão agora, mas o William e o André, a gente trabalhou junto, desde a gente já sabia. Fiquei feliz quando Deus começou a trabalhar no coração do André, Deus sabe. Eu dobrei meu joelho na minha casa e agradeci. Fiquei feliz por ver o fervor com que ele começou a servir a Deus. O Menão aí vai firmar cada vez mais. Vocês sabem o caminho de vocês sabem os passos de vocês sabem onde Deus quer vocês. Não fala de igreja, não, fala da vida em Cristo. Larga tudo. Tem o barco de vocês no carro. Vai servir a Deus, vamos servir a Deus. Vamos buscar, lutar pela palavra de Deus. O trabalho de Satanás é manter a gente afastado da luz. Sabe por quê? Quanto mais perto da luz, mais fraquezas nós enxergamos e mais humilhados estamos na presença de Deus. Sabe qual foi o problema de Adão? Adão estava escondido atrás da moita. E Deus teve que chamar por ele: onde você está, Adão? Sabe qual que é a vantagem daquele que serve a Deus? Aquele que serve a Deus, ele não fica atrás da moita esperando Deus chamar ele. Ele está aos pés de Deus dizendo: eu sou um pecador, eu sou um fraco, eu não tenho condição. Não importa a fraqueza que você tem, não importa os erros que vocês têm. Os erros que vocês têm é diferente dos meus, mas eu tenho tantos erros quanto vocês. Acabamos de dizer que o menor é o maior, então não tem erro grande ou pequeno. Todos os nossos erros são grandes. Quem que nos justifica? É Cristo. Se vocês estiverem em Cristo, ninguém condena vocês. Se os vossos passos estiverem em Cristo, vai cumprir na vida de vocês que está escrito em 8 Romanos. E diremos, pois, estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia,
a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Está escrito, por amor de Deus, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas temos certeza de que nada dessas coisas nos impede de chegar. Nada nos separa do amor de Cristo. Não guarde isso no nosso coração. Todos nós que estamos aqui, o Paulinho também, eu tenho um amor pelo Paulo, vocês não têm noção de um amor muito grande por ele. E ele sabe disso. Já conversei com ele, às vezes almoçando dentro do carro, conversei com ele. E vamos firmar os nossos passos, servir a Deus. Aquele dia eu não quero chegar lá e não encontrar nenhum de vocês. Eu quero chegar e encontrar todos vocês. Amém. Não importa, não existe. Para mim não tem uma igreja que vai te levar para o céu. Não é a minha igreja que vai te levar para o céu. Não é a igreja do Bruno, não é nenhuma igreja que vai te levar para o céu. O único caminho que nos leva para o céu é Jesus Cristo. Se você estiver numa igreja onde está Cristo, você vai servir a Deus. Você vai chegar ao céu. O caminho é independente, só é um, é Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Cheguei, mentira, verdade? Tem fogo, pensei que a gente ia pra lá, não. Sozinho.